Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Meus irmãos e minhas irmãs que me acompanham nesta manhã pelas rádios e também pelo nosso canal no YouTube, a nossa gratidão por esta companhia nesta quarta-feira tão bonita e tão abençoada. Hoje somos convidados a refletir sobre um perigo muito silencioso na nossa vida espiritual, a familiaridade que nos faz perder o valor do sagrado. Com o tempo, a gente se acostuma com tudo. Acostuma com as pessoas, com os lugares, com as palavras, até com Deus. Aquilo que antes nos emocionava passa a parecer comum. Aquilo que antes tocava o coração começa a ser tratado como rotina. Isso é verdade. Quantas vezes isso acontece também no caminho da fé? A gente reza, mas sem atenção. Vai à igreja, mas sem presença interior. Fala de Deus, mas sem deixar Deus falar. O tema de hoje nos alerta. Quando a familiaridade toma conta, o coração vai se fechar sem perceber. Muitos vivem perto de Jesus, mas não deixam Jesus entrar. Tem a porta fechada. Adora o Santíssimo, faz o cerco de Jericó, vai à missa, mas tem uma capa que está fechando o coração. Isso é ruim, isso não é bom. Você se fecha, você não se abre a essa grandeza, a essa bondade de Deus. A gente precisa curar isso. Às vezes a gente conhece as histórias de Jesus, sabemos muitas orações, participamos bem das coisas de Deus, mas já não se deixa transformar. O sacerdote que às vezes já não emociona mais quando consagra o pão e o vinho. Já não tem mais aquela alegria de subir os 3 degraus do altar, fé, esperança, caridade, para oferecer o santo sacrifício. Ou a gente reza o terço sem ter aquela beleza do amor a Nossa Senhora que foi diluído pelo tempo. A gente acostumou com o terço. É preciso deixar Jesus entrar. Não podemos esquecer isso. A gente precisa ter esta consciência. Isso acontece também nas famílias. Muitas famílias vão perdendo esse elan, essa identificação com as coisas santas de Deus. Aí rezava sempre o texto todo dia, agora já não reza, às vezes reza uma vez por semana, mas uns já termina dormindo, porque perdeu o encanto. Entra a Quaresma, entra a Páscoa, tempo comum, tempo do Advento, tempo do Natal, e parece tudo normal. Não está certo. Para nós, sacerdote, você já não tem aquela emoção de usar sua batina? De celebrar bem os sacramentos? De batizar com alegria as crianças, os adultos, de celebrar a missa com entusiasmo? Você já deita à noite pensando amanhã eu tenho a Santa Missa na roça, tenho a missa no bairro, tenho a missa aqui na paróquia, e você já vai para o repouso com aquela alegria da predisposição para celebrar. Amanhã eu vou atender confissão, amanhã eu vou com meus colegas sacerdotes atender a confissão. Os leigos, você vai trabalhar no encontro de casais com Cristo. É mais uma coisa que vai acontecer. Você já não tem alegria, você está ali escalado naquela equipe,
E às vezes você fica, mas que coisa chata, porque já perdeu a alegria. As coisas essenciais já não tocam mais o seu coração. Você vai perdendo essa graça. Isso é muito ruim, isso é muito triste para nós. Muitos vivem perto de Jesus, mas não deixa mais Jesus entrar na sua vida. Não é triste isso? Não é preocupante? Você acostuma com a comunhão, você comunga a hóstia, mas aquilo é um rito. Não é mais um encontro pessoal com Jesus vivo, que te alimenta, que te cura, que te liberta. Se você está assim, é preciso recomeçar. Eu recomendo para você o livro A Imitação de Cristo. Um livro que foi escrito antes do 1500 por Tomás de Kempis. Ele ajuda. Até os coroinhas vão perdendo aquele amor à veste, aquele amor para chegar na igreja mais cedo, para visitar Jesus no Santíssimo. Isso vem desse costume com as coisas e você vai desprendendo do mistério. Você vai à missa por ir, com preguiça, coração indisposto. Que tristeza. Esse não é o caminho que nos leva à santidade. A gente precisa ter consciência da grandeza de Deus na nossa vida. Não podemos deixar que isso aconteça. É preciso retomar sempre esse caminho de emoção, de espanto com as coisas de Deus. Isso acontece aonde? Já falei aqui do sacerdote. Um sacerdote não deixa o ministério de um dia para o outro. São dias de esfriamento que vai entrando na vida do padre, da religiosa que deixa a vida religiosa. Isso acontece também nos casamentos. Uma separação não acontece de hoje para amanhã. Ela vai se consumando no dia a dia, na fraqueza do casal, na falta de vigilância. É muito triste isso. E nós precisamos lutar contra isso, com todas as forças do coração, com toda a nossa identidade de batizados. Não pode deixar isso acontecer. Nós esfriamos também nas amizades na igreja. De repente, você começa a buscar amizades fora da igreja, com pessoas que não têm os mesmos princípios que você. Isso é um prenúncio de desastre, de abandono de Deus. A gente esfria também no ambiente de trabalho, a gente vai acostumando com as pessoas, você já não tem mais aquela admiração, aquela estima pelas pessoas. Quando tudo vira hábito, a gente deixa de valorizar. E Nosso Senhor não quer isso de nós, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus é sempre emocionante, sempre. Ele sempre toca, Ele é mistério, né? E quando a gente deixa de valorizar aquilo que é essencial, nós começamos a perder. E às vezes nós deixamos de valorizar a nós mesmos. Você tocava na igreja, não quer tocar mais. Você pregava no grupo de oração, já largou o grupo de oração. Você tinha um encanto tão grande com a equipe de liturgia, você foi saindo, foi abandonando. Você vai perdendo o essencial e vai começando a juntar coisas que não têm importância para a vida cristã dentro de você. Hoje é o dia de nós pedirmos um coração novo, uma renovação. Um coração capaz de se maravilhar outra vez. Um coração simples que reconhece a presença de Deus nas pequenas coisas, como muito bem Santa Teresinha do Menino Jesus sabia perceber. As pequenas coisas. Não deixe, meu dileto e amado ouvinte e internauta,
sua fé virá um costume vazio. Não deixe sua oração virar repetição sem alma, sem alegria. Peça ao Senhor a graça de voltar ao essencial, todos nós, inclusive os sacerdotes e os religiosos, os seminaristas. Não se acostume com as coisas santas, porque todo dia a missa deve ser algo novo. O terço, a leitura da palavra, tudo na nossa vida deve ser sempre algo muito novo, algo muito belo que salta aos nossos olhos. Que Deus nos ajude a reencontrar as belezas da nossa fé e nunca nos cansarmos, porque o cansaço das coisas de Deus leva à tibieza. E da tibieza é um salto apenas para a assídia, para a morte espiritual. E o que esse mundo pode te dar? Nada. Veja a confusão na República. Veja a confusão por causa da desonestidade. Não tem Deus, então precisa pegar no dinheiro. E o dinheiro tem que ser muito. E aí não importa se os pobres vão ficar sem hospital, se as crianças sem a boa educação, os jovens, se as universidades vão caindo aos pedaços, se as estradas vão se acabando, se o povo vai vivendo a morte social, não importa. Porque você desacostumou da verdade e agora quer viver a mentira. A mentira não tem fundo, ela é grande. O poço da mentira é enorme. Vamos fugir dele. Eis que Deus quer de nós. Compartilho com você o evangelho de hoje, que é de Marcos 6, de 1 a 6. A palavra nos diz que Jesus voltou à sua terra. E muitos diziam: de onde lhe vem tudo isso? Não é ele o carpinteiro? Eles conheciam Jesus desde pequeno. Sabiam quem era a sua família. Mas justamente por isso não conseguiam acreditar. O evangelho afirma algo forte. E Jesus se admirou com a falta de fé deles. Meus irmãos, não é Jesus que muda, somos nós que às vezes fechamos o coração. Eles viram Jesus crescer, mas não aceitaram sua missão. Tinham Jesus diante dos olhos, mas não o reconheceram como Salvador. Quantas vezes também acontece com a gente? Jesus passa pela nossa vida, fala conosco, nos chama, nos oferece, cura e etc. E a gente deixa ele passar. Quantos que receberam o batismo no Espírito Santo na renovação carismática? Que tiveram um encontro pessoal com Jesus, se tornaram grandes pregadores, intercessores, gente de oração, e hoje está no vazio, está no nada, está no lixo, no limbo espiritual, porque acostumou com Jesus. Hoje o Senhor nos convida a olhar de novo, a escutar de novo, a crer de novo, a não deixar que o costume mate a fé. Peça a graça de reconhecer Jesus presente na sua história, mesmo nas coisas mais simples do dia a dia. Te convido à oração para encerrarmos aqui o nosso momento de fé. Vamos orar em espírito todos juntos. Senhor Jesus, muitas vezes o nosso coração se acostuma contigo e deixa de se maravilhar com a tua presença. Hoje te pedimos, renova a nossa fé, tire de nós a indiferença, a frieza, o comodismo. Ajuda-nos a reconhecer-te nas pequenas coisas, nas pessoas simples, nos gestos escondidos de amor. Não deixe que a rotina
apague o nosso fervor, dá-nos um coração humilde, atento e agradecido. São José, guardião do Redentor, cuida de nossas famílias e ensina-nos a viver na presença de Deus. Com São Padre Pio dizemos: fica conosco, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e de São Padre Pio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma abençoada quarta-feira, o Senhor te acompanhe sempre, assim seja.